Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu ouvi no meu devocional essa manhã e que eu acho que é importante a gente ter em mente, a gente falar um pouquinho disso. Quantos de nós já não ouvimos e repetimos aquela frase que diz o seguinte: Deus não nos dá algo maior do que nós não podemos suportar? Você já disse essa frase? Você já ouviu essa frase? Eu gostaria de dizer que essa é uma frase mentirosa e teologicamente infundada. Talvez, como uma amiga minha me lembrou, essa frase ela tenha partido daquele texto que diz que o Senhor não nos dá uma tentação maior do que nós não podemos aguentar ou suportar. Em termos de tentação, é verdade, mas nem todas as situações, e é bíblico e é teológico, mas nem todas as situações que acontecem conosco são tentações. Muitas vezes são provações, muitas vezes são situações da própria vida, e essas são desafios, e esses são sim, se a gente olhar na Bíblia, sempre maiores do que nós podemos suportar. Se a gente for olhar os grandes homens e mulheres, os heróis da fé que nós temos lá em Hebreus 11, por exemplo, todos eles receberam situações maiores do que eles e que sozinhos eles não conseguiriam suportar. E isso acontece conosco também. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Números 13, nós vamos ler dos versículos de 31 a 33, depois nós vamos voltar um pouquinho, e é aquele texto quando Moisés manda os 12 espias para espiar a terra. E aí a gente vai ver que eles ficam ali na terra, e quando eles voltam, eles trazem um relatório inicialmente favorável, mas no final eles dizem o seguinte: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O Senhor tinha prometido a terra a eles, mas o Senhor nunca tinha dito que ia ser fácil. Ele nunca tinha dito que ia ser simples, ele nunca disse que era uma tarefa que eles iriam contar com a sua própria força. E aí a gente vê que o povo deixa isso bastante claro, que 10 dos espias deixam isso claro. Eles falam que, olha, isso é demais para nós, eles são maiores, eles são grandes, eles devoram as pessoas, eles são gigantes. E eles realmente eram grandes, eram um povo poderoso. E aí, Deus não dá algo maior do que podemos suportar? E aí o que a gente vê é o seguinte, que sim, as situações muitas vezes são maiores do que nós, do que as nossas habilidades, do que o que nós conseguimos, mas elas nunca são maiores que o nosso Deus. Quando nós recebemos uma situação como essa que os israelitas receberam, nós temos uma oportunidade única, que é nos voltarmos para o nosso Deus, nos entregarmos a Ele e confiarmos que se Ele nos deu essa tarefa, se Ele nos deu essa missão, Ele mesmo estará conosco. É interessante que quando eles começam a fazer, tudo isso, Caleb fala o seguinte no versículo 30: subamos e tomemos tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Por quê? Porque Caleb estava se lembrando de que Deus tinha prometido. Não era sobre eles. E aí eu acho que isso é a grande chave, o pulo do gato. Não é sobre nós. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, quando nós estamos passando por um desafio, quando nós temos algo muito maior do que nós à nossa frente, nós precisamos nos lembrar do seguinte: não é sobre mim, mas é sobre quem está comigo. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre aquilo que Deus já está fazendo através de mim e comigo. Então, Deus, Ele nos dá sim coisas maiores do que nós, coisas maiores do que nós conseguimos suportar. Mas para quê? Para que nós nos voltemos para Ele e confiemos que aquele que proferiu uma promessa ou a boa palavra é fiel.
em completá-la. Nunca se esqueça disso. Tchau, tchau. Deus abençoe.